Filhos, filha de Deus, boa noite, paz seja convosco. Coisa boa, nós já tivemos um culto pela manhã, super abençoado, e esse está sendo assim de uma forma especial também. Eu sei que Deus tem muito ainda que falar conosco. Abra a sua escritura, o livro de Mateus, capítulo 28. Esse foi o tema de nossa Casa de Paz nesta semana. Sobre a bênção da obediência. Esse convite de Jesus, vinde a mim, está em Mateus capítulo 28, capítulo 11, ou melhor, versículo 11, Mateus 11, 28 ao 30, que diz assim, na versão revista e atualizada: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Deixa eu te ajudar a entender o versículo 29. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. O que é esse jugo que Ele quer que eu assuma, pastor? Já estou cansado, já estou cansada, eu já estou sobrecarregado pelo fardo da vida, do dia a dia. Vou falar a verdade, irmãos, a vida não é fácil. Ela é boa. Eu gosto da vida, pastor André. Eu amo a vida. Eu sempre falo para o Senhor, Senhor, se tu quiser me levar a hora que tu quiser, mas não tão cedo, porque eu não estou com pressa. Não tenho pressa, sabe por quê? Porque eu gosto dessa vida. Ela é boa, mas que é cansativa é. A vida é para quem é guerreiro, para quem é lutador, para quem não é fracassado, é para quem é valente mesmo, é para quem é destemido. Os fracos morrem cedo, eles não conseguem aguentar. E para entender, nós precisamos caminhar pelas linhas da Bíblia. Já estou cansado, estou sobrecarregado, estou exausto, não aguento mais. Aí Jesus vem e diz, tome sobre você o meu jugo. O meu fardo, embora seja leve, é mais um fardo. Entendamos isso. Por mais leve, se eu pegar essa toalha aqui e jogar no meu ombro, quanto pesa? Nada. Mas ela vai me incomodar, porque eu tenho que cuidar para ela não cair. É algo mais que está sobre mim. Então, para nós entendermos isso, nós precisamos caminhar. Por isso, essa igreja aqui, a primeira igreja do Evangelho Quadrangular, pode nos chamar, pastor Udo, de retrógrado, pode nos chamar de tradicionais, o que eu acho bom, porque uma nação que não tem tradição não é nação. Uma família que não tem tradição, não é família. Uma empresa que não tiver tradição, ela não permanece. Então, o tradicionalismo é bom. Mas às vezes as pessoas têm isso como uma coisa difícil, ruim. Mas nós fazemos questão que você leia a Bíblia. Que você frequente uma escola bíblica dominical.
que você frequente uma casa de paz, que você frequente uma célula, que você frequente um grupo de crescimento, enfim, algo que te ensine a caminhar. Vai um pouquinho para frente, nesse mesmo livro aí, vai até o capítulo 23, para você entender por que Jesus diz para tomar o jugo dele. Capítulo 23, versículo 1 ao 4, diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Está entendendo? Você entender ali, quando Jesus diz para nós carregarmos sobre os nossos ombros o fardo dele, ele está falando aqui da lei mosaica. Ele diz ali que sentam na cadeira de Moisés. Quem vai lá em Jerusalém, em Israel, e vai nas sinagogas, você vai encontrar, Nilton, uma cadeira bem alta, onde sentavam os escribas e os fariseus. Aqueles caras bons de religião, aqueles caras bons de mandamento, bons da Torá, caras que entendiam tudo. Mas Jesus disse ali, sentam eles que mandam vocês, leiam a palavra, leiam o Velho Testamento, façam o que eles mandarem, mas não façam o que eles fazem, porque eles mandam fazer e não fazem. Eu tenho um hábito comigo, isso eu aprendi em casa, não aprendi em escola, que nós devemos ensinar os outros, nossos filhos no caso, mas nós devemos ser os primeiros a fazermos. E nós ensinamos mais nossos filhos, meus amados, fazendo do que ensinando. Você viu aqui teatro? Um pouquinho de mentirinha, um pouquinho de roubo. Se nós mentirmos, nossos filhos vão aprender a mentir. Se nós falarmos a verdade, mesmo que doa, nossos filhos vão aprender a falar a verdade. Então, é de casa que vem. Jesus chama atenção para isso aí. Vocês precisam ouvir o que eles mandam fazer, mas vocês não façam o que eles façam. Jugo no hebraico, entendam isso, significa a forma de interpretar, não é um peso a mais. É a forma de interpretar a Torá no Velho Testamento. Nos dias de Jesus, aqui na terra, tinham dois grandes mestres da lei em Israel, Shammai e Hilel. Eles tinham uma forma de interpretar a lei que era severa, em cima. Eu vi hoje alguém falar aqui de manhã, no fio da navalha. Você sabe o que significa, né? Andar no fio da navalha. Então a interpretação deles era dura. Segundo as tradições, eram bastante duras de se praticar o que eles ensinavam na Torá. E Jesus diz, eu também tenho a minha forma de interpretar essa Torá. Eu também sei como fazer. A minha opinião de interpretar o que o meu Pai exige na Torá, ele diz. Eles ensinam, tem a maneira deles interpretar. O que Moisés escreveu, orientado, ditado pelo próprio Deus. Disse, mas eu também tenho a minha forma. E agora essa forma, eu queria que vocês aprendessem. Essa forma não elimina nada da lei. Você ouviu alguém, hoje na introdução aqui, pregar, amai o seu próximo? O pastor André pregou. Amai o seu próximo como a si mesmo. O Senhor fala isso para ele.
E o Senhor diz, a minha maneira de interpretar, ela é mais leve. Ela é mais suave. Então vocês tomem para vocês a minha maneira, não a deles. Porque a minha maneira vocês vão fazer tudo que o Pai mandou, mas de uma maneira mais leve. Em vez de você odiar o seu inimigo, em vez de você matar quem matou um parente seu, em vez de cortar a mão de alguém que cortou a mão do seu filho, você ama ele. Naquele filme, não sei quantos de vocês assistiram ao filme A Forja. Assistam. Ali fala de um discipulado. E aí ali fala de um cidadão, um empresário que administra aquele discipulado. Um dia, quando está discipulando um outro, alguém do grupo diz assim, esse camarada tinha uma razão para odiar um cabra, porque o filho dele foi morto por um bêbado. E ele queria matar o bêbado. E esse bêbado era eu. E aí ele me perdoou e me trouxe para cá. E está me forjando há 15 anos. Eita cacetada, né? Eu era bêbado, matei o filho dele, e ele foi lá, me abraçou e me perdoou. E me trouxe para cá e ensinou o que é amar. Amados, o jugo que Jesus nos oferece é muito suave. Pena é que as pessoas não entendem e não aceitam essa carga que o Senhor está dando. Jesus interpreta os 10 mandamentos, quando nós vemos, me acompanha ali em Êxodo, lá no segundo livro da Bíblia, no capítulo 20, que fala dos 10 mandamentos. Eu quero ler alguns versículos só, vai de 1 até o 17, mas eu vou ler aqui, acompanhando assim os 10 mandamentos, o Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. E aí ele vem vindo. Versículo 6. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 9. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado. Nosso hoje é o dia de domingo, onde o Senhor Jesus ressuscitou. Honra teu pai, versículo 12, teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o boido, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Olhe para mim. Hoje nós não cobiçamos as coisas do nosso próximo quando ele está muito próximo. Nós cobiçamos o carro do nosso próximo, que é o boi, no caso ali. Nós cobiçamos o empregado do nosso próximo. Léo, é mais fácil você pagar um pouquinho mais e pegar um empregado que já foi treinado do que você treinar. Isso é cobiça. Sem falar do primeiro ali, né? Não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o marido da tua próxima. Eu estou falando isso, não cobice. Se quer uma mulher, vai conquistá-la. Quer um homem bom, vai conquistar. E se nós às vezes temos um bagaço, me perdoa a expressão, é porque nós não sabemos escolher. E aí, tem que se ferrar até a morte. Não tem que abandonar. Escolheu, se ferrou.
É assim que tem que ser. Só Jesus que não faz isso. Ele olha para nós que todos nós éramos bagaço, amados. Quanto vale um pecador? Nada. Você viu aí, ó. Marcelão só dizia, por aí. Por aqui. Agora, quando vai para a balança com alguém que pesa, você não precisa nem ir. Como é bom, né? Como é bom ter alguém que suba na balança por nós. E Jesus interpreta esses mandamentos assim, que Moisés dá isso dado por Deus, que é a constituição da nação de Israel, que sem constituição, sem estatuto, não há clube, não há associação, não há partido político, não há igreja, não há nação. Nós precisamos ter um estatuto que rege a nossa direção, qualquer sentido da vida. Mateus 22, vamos voltar para Mateus, nós estávamos em 11, depois vamos para 23, vamos para Mateus 22. Deixa eu me localizar aqui, Mateus 22, versículo de número 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Vimos lá, né? Mandamento, 10 mandamentos. Não matará, não furtará, não faça isso, faça aquilo. Aqui assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aqueles 10 mandamentos tinham 613 preceitos para serem obedecidos. O Senhor Jesus veio e disse assim, 613, vocês não vão lembrar nem da metade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aliviar para vocês o fardo. 2 só. Mais fácil de captar, né, Luiz? Mais fácil de captar. Qual é o primeiro? Amará o Senhor teu Deus. Agora aí vem, Patrícia, todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. E aí é que nós fracassamos. Nós amamos Deus. Se eu perguntar aqui, não sei se tem algum ateu, acho que não, porque se tivesse ateu, não vinha aqui. Né? Você veio aqui porque não é ateu. Mas pergunta para qualquer ateu. Ele diz que não entende de Deus, não conhece, não reconhece Deus, mas na hora da morte, oh meu Deus, e agora? E o Senhor diz assim, você me ama de todo o coração, de todo o teu entendimento, chega, isso aí para mim basta. Toda força, mas larga tudo. Primeiro Ele. E o segundo, tão fácil, né? André, eu quero que tu tenha a mesma bênção que eu tenho, André. E se amar. Se eu não estou bem, o André olha e diz, pastor, o senhor é meu pastor, o senhor prega para mim, mas pastor, tem coisa que não está legal, pastor. Eu vou dizer, poxa André, obrigado. Obrigado porque tu me chamou a atenção. Eu pude consertar isso. Eu vou consertar. Pronto, acabou. Os 613 acabou em 2. É fácil de guardar, amados. Não, por isso que Jesus disse, a minha maneira, enquanto chamar, enquanto a Léo, tem um monte de coisa, 613, o meu fardo, a minha maneira de interpretar é fácil, é leve, é tranquila. Você lembra rapidamente e é fácil de você praticar. Amém? Jesus resume tudo isso em apenas 2. Para sermos salvos pela graça de Deus, nós só precisamos disso. E eu quero que você leia Efésios, nós falamos aqui de graça, né?
Graça. O menino veio aqui com um fardo, bastante coisa para fazer. E aí, na hora de se apresentar, não, peraí. Alguém se apresentou como advogado. Calma aí. Ele tem caminhado comigo. Agora é comigo isso aí. Olhe Filipenses, capítulo, ou melhor, primeiro Efésios. Efésios, capítulo número 2, versículo 1 ao 10. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é o filho da desobediência? A humanidade. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Texto riquíssimo, né? Aqui diz tudo. Nós vivíamos no pecado, fazendo as inclinações. Interessante, meus amados. Aqui Paulo está escrevendo assim: nós andávamos nas inclinações da carne, fazendo a vontade da nossa carne. Eu quero dizer para vocês que eu sou um pastor. Não sou pastor de vir aqui domingo, pregar, me achar e vou para casa dormir. Eu conheço o estado das minhas ovelhas, porque isso está na palavra, que o pastor precisa conhecer o estado das suas ovelhas. Infelizmente, Nilton, isso às vezes traz tristeza, porque quando a gente conhece o estado das ovelhas, a gente sabe o que as ovelhas andam fazendo por aí. E como as ovelhas são infantis. Elas bebem e postam no Face, no Instagram, o rótulo da bebida como destaque. Elas vão nos carnavais, André. Sabe que tem crente que vai para o carnaval? E posta. É babaquice. Não tem outra coisa para falar. Mas graças a Deus, né? Jesus disse que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Ele estava falando do Facebook, do Instagram, essas coisas, né? E a crentalhada boboca. E aí o pastor, Márcia, estou sacando, estou te observando. Aí ele vem, pastorzão querido, pastor, olha, mas tu é cara de pau. Amados, tem muitos lobos
vestido de ovelhas, pensando que engana o pastor. E pode até enganar, algum consegue enganar, porque a gente não é Deus, né, André? Não vê tudo, não sabe tudo. Mas Deus não escapa uma vírgula. Abra o olho, que mais do que eu estar de olho em você, nosso Pai Celestial está dia e noite. Tem hora que eu vou dormir, e quando entro na minha casa não sei mais nada. Agora sei, né? Porque eu, pela internet eu vejo. Mas quando eu vou dormir, mas Deus não dorme. Ele diz que ele não dormita. Não dorme o guarda de Israel. Não dorme o seu guarda, que você é Israel de Deus espiritual. Então nós temos que ter cuidado. É por isso que o Senhor diz, Jesus diz assim: vem a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, e você não consegue mais administrar isso, vem até mim. Eu sei como te ajudar. Eu posso te socorrer. Amém? Não de obras, não da religiosidade, da nossa justiça, porque a nossa justiça, peso das nossas obras, como você viu aqui, não vale nada diante da santidade de Deus, por mais pesado que seja. Mas quando chega na balança a graça dele, Jesus, aí tem outro peso, aí tem outro valor. Por isso o convite dele: vinde a mim. Você que não está conseguindo carregar mais o teu fardo, você não consegue administrar, você não consegue livrar-se do seu vício, dos seus maus hábitos. Que não é só vício de bebida, direita, tá, aquela coisa, né, droga, né, isso tudo nós não usamos. Mas nós temos hábitos que atrapalham a nossa vida espiritual. Maus hábitos. Hábitos são bons quando são bons hábitos, mas nós temos maus hábitos. Maus maridos, maus pais, maus esposa. Tem bastante coisa para nós verificar. E a minha pergunta é: você quer trocar o teu fardo pelo fardo de Jesus? Você gostaria de trocar? Veja João, último versículo meu, estamos aí em Efésios. Eu tinha um texto aqui para ler, deixa eu ver aqui, senhor. João 1. Evangelho de João, versículo 1, capítulo 1 melhor. Capítulo 1, versículo... Eu acho esse texto aqui lindíssimo, lindíssimo. Uma das coisas que primeiro eu coloquei em prática na minha vida. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, de um relacionamento de marido e mulher, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, se você quer trocar o seu fardo pelo fardo de Jesus, que eu sei que é bem mais leve, estou encerrando aqui a minha palavra. Eu quero convidar você para vir aqui à frente para me orar por você.